Curitiba, dia 17 de março de 2015, está no ar o 44º programa Em Busca de Sentido, gente. Tudo bem com vocês? Estou aqui de novo em vídeo e definitivamente veio para ficar o vídeo, então agora a gente vai até o final em vídeo, assim espero, né? Tomara que dê tudo certo. Então, para começar, vamos com as saudações. As saudações de hoje, eu anotei, as saudações de hoje vai para Regina Marquezin, Daniele Moraes, Fernanda Bergaminha, Duda de Recife, Júlio César Leal, Luísa Varela, Alexandre Oliveira, Gisele Lamarca, Rose do Moncel, Ana Júlia Galvão, a Dea Hilbick, Mariana Hoffman, Leandro Fonseca. E as saudações de hoje também vai para todos meus amigos que estavam comigo domingo na passeata e para essa multidão de pessoas que foram às ruas e de forma extremamente pacífica, extremamente educada, deram uma aula de como se faz uma passeata. Então essa também vai para vocês, para todo mundo que estava lá e para todo mundo que acompanhou a distância e todo mundo que está aí seguindo todo esse movimento. Então também eu dou uma saudação especial para vocês, gente. É isso aí, vamos continuar assim. E também eu mando um abraço para as pessoas que estão acompanhando o programa. Principalmente porque ontem, segunda-feira, eu mandei uma mensagem na fanpage falando que ia ter o vídeo. Não consegui. Hoje, terça, está saindo o vídeo. Então eu queria mandar um abraço para quem ficou esperando. Desculpa, gente. Desculpa, né? Então, assim, um abraço para vocês, tá? Mas aqui tá o vídeo. Hoje, na terça-feira, a gente nunca deixa passar uma semana sem Em Busca de Sentido, certo? Então, vamos começar o programa que hoje tem bastante coisa. Já foram as saudações, vamos para a psicologia explicada. Vou continuar com o assunto de caracterologia, certo? Semana passada a gente viu o que era atividade na caracterologia, o que era emotividade e hoje a gente vai ver o que é atividade, certo? Então, vamos lá. Psicologia explicada. Para a gente começar, eu vou primeiro passar aquele quadrinho que eu passei na semana passada. Então, fica ligado aí, presta atenção, porque esse é o quadrinho que vai, né, o resumo que vai orientar a gente em todos os programas aí sobre caracterologia. Então vocês viram, gente, tá lá o quadrinho conhecido ali já, fatores, atividade, que tem o ativo e não ativo, emotividade, que tem o emotivo e não emotivo, atividade, que tem o ativo e não ativo, ressonância, que tem primária e secundária. E lá embaixo tem todos os temperamentos. A gente não tá falando de temperamento ainda, tá bom? Mas, calma, em breve a gente chega lá. Hoje a gente vai falar do segundo fator, a atividade, tá? Antes de eu falar de atividade, eu vou falar, pelo menos, um pouquinho, fazer um resumo sobre o que eu falei semana passada sobre emotividade. Porque eu conversei com algumas pessoas e pode ter ficado um pouco confuso, tá? Pode ter ficado, mas não custa fazer um resumo. Então, o que eu falei semana passada sobre emotividade, certo? Vamos lá. Para o Lessene, existe dois tipos de pessoas. Já comecei errado. Para o Lessene, existe um fator chamado emotividade, tá? Todo mundo tem algum nível de emotividade. Mas o Lessene percebeu que existem as pessoas que a gente pode chamar de emotivas e existem as pessoas que a gente pode chamar de não emotivas. As emotivas são aquelas pessoas que a emoção sempre é um fator de importância na vida dela. Todas as atividades que ela faz, a emoção entra sempre como um dado. Tudo que ela faz tem algum tipo de emoção.
As pessoas emotivas são aquelas que com muita facilidade se emocionam, tá? E às vezes nem precisam de nenhum estímulo externo. Elas mesmas podem se autoestimular para ficar emotivas, certo? Ou seja, a pessoa que é emotiva, sempre a emoção vai permear as atividades dela, a realidade dela. E essa pessoa, por ser emotiva, ela tem uma grande energia nervosa, que é o termo que o Roger Gaillard explica. Ou seja, as pessoas emotivas têm uma grande capacidade de emocionar-se com facilidade, mas ela também tem uma energia interior, uma energia nervosa para poder suportar isso. As não emotivas, elas significam que não sentem nada? Não, as não emotivas, elas não têm a emoção como um fator de tanta importância na vida. E daí o que acontece? Elas, para ficarem emocionadas, para a emoção virar um fator realmente de importância numa decisão ou para apreender algum tipo de dado, elas precisam de um estímulo muito grande. E quando elas têm esse estímulo muito grande, a resposta delas não é tão intensa, tá? Ou seja, então, de um lado temos os emotivos, em que a emoção faz sempre parte da vida cotidiana em todas as situações. Essas pessoas se emocionam muito rápido, como também elas se aquietam muito rápido, tá? E as emoções costumam ser intensas. E os não emotivos, por outro lado, são as pessoas que demoram para ter uma emoção, demoram para a emoção vir à tona e ter uma importância grande, quando tem a emoção não é tão intensa, tá? Claro que os não emotivos não têm tanta energia interna, energia nervosa, quanto os emotivos, tá bom? Então eu espero que esse ponto tenha ficado claro, tá? Então, os emotivos e os não emotivos, beleza? Então hoje a gente vai para o segundo fator. O segundo fator chama atividade, tá? O que o Lessene quer dizer com atividade? Então vamos lá. Vou ler aqui primeiro o livro que eu citei para vocês já, meus caros, Tratado Prático da Análise do Caráter, tá bom? Página 50, se alguém comprou, se alguém não comprou, né? Tá. O que ele fala aqui? Atividade, tá? Atividade. Em caracterologia, a palavra atividade não se refere ao comportamento de quem age muito, mas à disposição de quem age facilmente. O ativo age por iniciativa pessoal, parecendo o impulso provir dele próprio, sendo as coisas meras ocasiões. O inativo, pelo contrário, age contra a vontade, à força, com dificuldade, muitas vezes resmungando ou se queixando. Vamos de novo. Em caracterologia, a palavra atividade não se refere ao comportamento de quem age muito, mas à disposição de quem age facilmente. Então vamos parar por aqui. Atividade, gente, então, o que o Lessene quer dizer com atividade? É a disponibilidade para agir de uma pessoa, tá? Agir como? Agir de qualquer jeito? Fazer qualquer coisa? Não, a gente já vai explicar o que ele quer dizer com essa ação. Mas entenda que não é quem faz muita coisa, é quem tem uma disponibilidade para fazer muitas coisas. E o que ele fala na sequência aqui é muito interessante. O ativo age por iniciativa pessoal, parecendo o impulso provir dele próprio, sendo as coisas meras ocasiões. Ou seja, o ativo, quando ele age por algo interior dele, por interesse próprio, por iniciativa pessoal, tá? Ele vai falar do inativo. Ele age contra a vontade, à força, com dificuldade, muitas vezes resmungando ou se queixando. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que o ativo, quem é ativo, quem tem o fator atividade no Lessene, ele é uma pessoa que age por interesse pessoal, sendo que as coisas, na realidade, são mero acessório para ele, né? São meras ocasiões para ele poder agir. Enquanto o não ativo, alguma coisa tem que impulsionar ele, seja externa, seja um medo, seja um perigo, seja uma preocupação, assim por diante, certo? Então, isso eu quero que fique bem claro, tá? Ou seja, ativo, disponibilidade própria. O não ativo tem que ter um impulso externo, tá? Para completar, vamos ler aqui o que o
o Gaila fala, tá? Atividade, página 72. A atividade é a quantidade de energia orgânica potencial que um indivíduo pode liberar a qualquer momento, sob forma de ações, geralmente com vistas a fins úteis e em consequência de uma disposição proveniente dele mesmo. Ó, o Gaila é sempre mais específico, né? Mas vamos lá. A atividade é a quantidade de energia orgânica potencial que um indivíduo pode liberar a qualquer momento sob a forma de ações. Então, ó, é uma quantidade de energia orgânica, tá? Não é uma energia afetiva nem emocional, é orgânica, tá? Uma quantidade de energia orgânica potencial, ou seja, atividade é a quantidade que uma pessoa tem de energia potencial, esperando virar ato, né? Potencial que o indivíduo pode liberar a qualquer momento sob a forma de ações. Então, quem é ativo é aquele que tem dentro de si uma quantidade de energia potencial muito grande para fazer ações. E o que ele completa? Geralmente com vistas a fins úteis e em consequência de uma disposição proveniente dele mesmo. Então, o que ele quer dizer com quem é ativo? Completando aqui, né, o tratado aqui da análise do caráter. O que o Gaila está dizendo? Que a atividade é uma quantidade de energia que você tem potencial em vista, né, para fazer algumas ações. E, frequentemente, essas ações, elas são realizadas por uma disposição pessoal, certo? Muito parecido com o que... Claro que é muito parecido. Mas, de outra forma, falando a mesma coisa que eu acabei de citar. Ou seja, é uma pessoa que tem a capacidade de energia para fazer coisas que ela mesma, ela tem um interesse próprio nisso, tá? Continuando. Agora ele vai fazer um paralelo entre emotividade, que a gente viu no programa passado, e atividade. Se a emotividade era uma disponibilidade de energia nervosa, a atividade é uma disponibilidade de energia física, portanto, de natureza orgânica, tá? Então, fazendo paralelo aqui, só para a gente poder já dar uma amarrada nesses dois fatores, enquanto a emotividade é a disponibilidade que a pessoa tem para se emocionar e tem uma energia nervosa, uma energia emocional para ser gasta, a atividade é a disponibilidade que a pessoa tem para fazer alguma coisa e poder realizar alguma ação, certo? Continuando. A mobilização dessas forças é fácil no ativo, enquanto no inativo a vontade deve muitas vezes intervir. Em consequência, o ativo não tem necessidade de estimulação exterior para passar ao ato. Existe nele uma tendência natural para consumir parcialmente ou totalmente essas reservas que se reconstituirão rapidamente em seguida. Então é o seguinte, o que ele quer dizer aqui? A mobilização das forças potenciais é fácil no ativo. Então quem é ativo tem uma disponibilidade de ação muito fácil. Assim como o emotivo tem facilidade em se emocionar e qualquer estímulo faz com que ele se emociona, o ativo tem facilidade em fazer coisas, certo? Então ele fala aqui, ó, a mobilização dessas forças é fácil no ativo, enquanto no inativo a vontade deve muitas vezes intervir. Ou seja, no inativo, ele tem que fazer um esforço consciente. E no ativo, quem é ativo, a coisa já sai mais natural, já tem uma natureza nisso, tá? Então o que ele continua falando aqui? Em consequência, o ativo não tem necessidade de estimulação exterior para passar ao ato. Quem é ativo, às vezes, quando traça um plano, traça uma ideia, traça um estudo, muitas vezes tem uma facilidade muito grande em colocar aquilo em ato, colocar aquilo em prática. Ele se interessa por uma coisa e vai atrás daquilo. O inativo, ele se interessa por uma coisa, mas para ir atrás daquilo, na direção que ele realmente quer, fazer aquilo que ele realmente quer, ele precisa às vezes de uma pressão externa, digamos, ele precisa de dinheiro, então ele vai atrás do trabalho. Ele se sente meio burro, ele está se sentindo meio mal, então ele vai estudar. Ele está se sentindo meio perdido, ou seja, sempre tem que ter uma pressão externa no inativo. No ativo, ele não precisa ter uma pressão externa. Se ele já tem uma disponibilidade, gostei daquilo, ele vai atrás daquilo e faz com um objetivo, às vezes, muito claro. Tá? Então é muito direto assim, o ativo. É como se fosse... O ativo é um caminho direto. Se interessou, ele anda. O inativo, ele se interessa, titubeia, tem um pouco de dúvida,
até que ele consegue meio que seguir o caminho, tá bom? Continuando aqui, estão entendendo? Espero que estejam, né? O que é interessante a gente perceber aqui, onde é que está isso? O que é interessante a gente pensar é que quando a gente fala em ação, na caracterologia, quando a gente fala em ação, a gente não está falando em fazer coisas, tá? Então aquela pessoa muito agitada, ela não é uma pessoa ativa, é uma pessoa agitada. Às vezes o inativo é muito mais agitado do que o ativo, certo? Então, ou seja, quem tem o perfil da atividade, às vezes ele pode até aparentar exteriormente muito mais calmo do que a pessoa que tem um fator não atividade. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Que a atividade em caracterologia, o que ele quer dizer? É quando você faz algo com um objetivo claro e você consegue realizar ou você consegue com que suas atividades sejam coordenadas para aquele objetivo, tá? Então vamos dar um exemplo. Um ativo, se ele começa, né, já que está aqui na Rádio Vox, acho que todo mundo sempre está interessado em estudar. O ativo, quando ele quer estudar alguma coisa, é aquele cara que senta, consegue estudar e consegue ter uma constância. Ele tem uma força interior. O inativo, às vezes, ele vai sentar para estudar, às vezes ele compra muito mais livro que o ativo, às vezes ele gasta muito mais tempo sentado, mas ele não consegue se concentrar, ele não consegue estudar, ele não consegue, a coisa fica muito dispersa, entende? Ou seja, ele fica agitado, mas ele não age, né? Essa é uma diferenciação excelente de fazer aqui. Uma coisa é agitar-se, outra coisa é agir, certo? Então o que acontece? O ativo é quem age. Às vezes o ativo pode ficar agitado, coisa e tal, né? O inativo é aquele que tem dificuldade em agir. Ele pode se agitar, mas ele tem dificuldade em agir, certo? Então, quando se fala em caracterologia, principalmente do Lessene, o fator ação é um fazer algo com um objetivo visível e algo que a pessoa deseja, tá? Algo que a pessoa vê como objetivo e realiza, tá? Então, essa é uma diferenciação muito interessante, porque às vezes a pessoa pode ser uma inativa, mas fazer muitas coisas, certo? Mas ela tá tipo barata tonta, tá? Então, gente, esse é o fator atividade, tá? Você deve estar se perguntando. Pô, semana passada eu fiquei me questionando se eu era emotivo ou não emotivo. Agora eu estou me questionando se eu sou ativo ou se eu sou não ativo. Muito bem, gente. Semana que vem a gente vai falar sobre ressonância, primária ou secundária. Então, vai ficando com essas questões na cabeça. Emotivo ou não emotivo? Ativo ou não ativo, tá? Por quê? A gente vai, né, fazer uma relação entre esses três fatores para daí dar os temperamentos, né? Para chegar à conclusão dos temperamentos, tá? Só para resumir hoje, para a coisa não ficar muito perdida. O que eu falei hoje? Falei sobre o fator atividade. O que é atividade? Disponibilidade para fazer algo, energia interior para fazer algo, e geralmente para fazer algo tendo como base uma inclinação pessoal, um desejo pessoal, tá? Então existe o ativo, que é a pessoa que tem uma facilidade muito grande, tem uma disposição de energia, tem essa disponibilidade muito grande para fazer as coisas, certo? E existe o inativo, que ele tem dificuldade em fazer esse tipo de coisa. Quando ele faz, é por pressão externa, tá bom? Beleza? E daí, também eu expliquei agora há pouco que ação em caracterologia é quando você faz algo com um objetivo, né? Fazer qualquer coisa, fazer algo com um objetivo. Então, o ativo é aquela pessoa que faz algo com objetivo e tem facilidade nisso. E o não ativo é aquela pessoa que tem uma dificuldade, precisa de uma pressão externa para poder fazer algo. Tá bom? Beleza? E agora, só para concluir, fazendo o último parênteses, você pode estar se perguntando, pô, então ser inativo é uma merda, né? Queria ser ativo. O que eu posso dizer para você, gente, é assim, isso é uma estrutura da pessoa. Então o inativo nunca faz nada. Não, o inativo faz coisas, ele só precisa de um outro tipo de estímulo, certo? Para fazer as coisas.
Ah, então o ativo é aquela pessoa que sempre faz tudo, é muito organizado, então se eu estou com dificuldade em estudar, eu sou um inativo. Não, gente, tá? Isso é um fator geral. Tá? Estou explicando aqui na forma geral. A gente vai chegar nas especificidades, a gente vai chegar e vai discutir como é que funciona tudo isso. Tá? Eu só estou dando uma linha geral aqui e mais para frente, quando a gente entrar nos temperamentos, a gente vai conseguir falar sobre essas questões. Tá? Só para não confundir, eu não estou falando sobre isso agora. Beleza? Então, terminamos por aqui, Psicologia Explicada. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês me escrevam, facebook.com/em busca de sentido, Radiovox, tá bom? Escreve lá em box, na timeline, fica à vontade, tá? Ou me escreve em busca de sentido radiovox@gmail. Tenho o maior prazer de tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Fique bem tranquilo, pode me escrever se tiver alguma dúvida, beleza? Então, terminado Psicologia Explicada, vamos para leitura comentada. Então, gente, leitura comentada, estamos aí com Viktor Frankl, né, Em Busca de Sentido. O programa não tem esse nome à toa, né, gente? Então, vamos lá. Hoje, o capítulo que a gente vai ler, ele é meio grande, e é mais um relato que Viktor Frankl faz, então eu vou dividi-lo, tá? Eu vou ler uma parte, e daí na semana que vem eu leio outra parte, tá? Se você está pensando, pô, Jota, mas a gente assim não vai terminar nunca o livro, não tenho problema com isso, gente. Tá? A ideia é ir mesmo lendo com essa calma, assim, com esse devagar, né, como a gente pode, tá? Então é o seguinte, vamos lá, a página que eu estou lendo é a página 32 e o capítulo chama O Escárnio. Lembrando que semana passada a gente leu sobre dor psicológica e sobre o que o Viktor Frankl falou, né, sobre a insensibilidade emocional. E terminou o capítulo ele falando que ele estava trabalhando lá, fazendo os dormentes da estrada, e daí o capo lá jogou uma pedra para ele, assim, né? E ele falou que o capo não teve nem a capacidade de tratar ele como um ser humano, né? Ele se sentiu um bicho. Né? Então, foi assim que terminou, tá? A última parte. Vamos lá, então. O escárnio. O que mais dói ao ser golpeado é o escárnio. Estamos carregando dormentes longos e pesados sob os trilhos cobertos de gelo. Se qualquer um de nós cair, há enorme perigo não só para o infeliz, mas também para os companheiros, que junto com ele carregam o dormente. Um colega e velho amigo meu tem, de nascença, uma luxação na coxa. Ele se considera feliz por ainda conseguir trabalhar, uma vez que para pessoas com defeito físico, como ele, cada seleção significa morte certa na câmara de gás. Agora ele vai mancando ao longo dos trilhos, carregando um dormente excepcionalmente pesado. A poucos passos do lugar onde esses são empilhados, vejo que ele quase perde o equilíbrio, com perigo de cair e derrubar também os outros. Como ainda não recebi um dormente para carregar, vou automaticamente em seu socorro, para apoiá-lo e ajudá-lo a carregar. Eis que já desce o cacetete sobre minhas costas. Com uma gritaria louca, sou repreendido e mandado de volta. Mas poucos minutos antes, o mesmo supervisor acabara de me dizer, em tom de deboche, que nós, velhacos, não tínhamos espíritos de camaradagem. De outra feita, a uma temperatura de 20 graus negativos, começamos a picar a camada superior do chão, que estava completamente congelada, em plena floresta, para assentar tubos de canalização de água. Na época, eu já estava bastante enfraquecido fisicamente. Chega o capataz, bochechudo de faces rosadas. Seu rosto lembra uma perfeita cabeça de leitão. Noto que está usando luvas grossas que fazem muito bem naquele frio, enquanto nós temos que trabalhar sem elas. Além disso, trajo um casaco de couro forrado de peles. Ele me fixa por algum tempo, calado. Tenho um mau presságio, pois à minha frente se vê um monte de terra que permite controlar perfeitamente o quanto já produzi. Então ele começa. Seu vagabundo, estou de olho em você o tempo todo. Ainda vou ensiná-lo a trabalhar, mesmo que você tenha que arrancar a terra a dentes. Olha, que faço você esticar as canelas aqui mesmo.
Em 2 dias acabo com você. Logo se vê que em toda a sua vida nunca trabalhou. Afinal, o que você foi antes de vir pra cá, seu porcalhão? Comerciante, hein? Para mim tanto faz. Médico, especialista. O quê? Médico? Você aliviava os bolsos das pessoas, isto sim. Senhor capataz, por causalidade, meu trabalho principal era feito de graça em ambulatórios para pobres. Isso foi demais. Ele se atira em cima de mim, me derruba no chão e berra feito um louco. Não lembro mais o que. Mas tive sorte. Um capo do meu grupo de trabalho se mostrava muito reconhecido para um amigo. Um capo do meu grupo de trabalho se mostrava muito reconhecido para comigo. Passei a ser seu protegido desde quando ele dera atenção ao me contar seus casos amorosos e conflitos matrimoniais durante a marcha de várias horas rumo ao local da obra. Filo com visível compreensão profissional, impressionei-o com uma diagnose caracterológica sobre a sua pessoa e alguns conselhos psicoterapêuticos. A gente encerra por aqui hoje, gente. Então veja, né, a primeira coisa que o Frankl narra, é mais narração, né, ele não tem nenhuma conclusão mais clara hoje, mas a primeira coisa que ele narra é a questão de sempre estar na mira dos capos, podendo ser humilhado a qualquer momento, né? Então, ou seja, eles sempre estavam olhando eles, e quando um amigo dele vacila e ele mesmo, sem estar fazendo nada, vai tentar ajudar, leva a cacetada nas costas, entendeu? E ele leva a cacetada nas costas do capo que alguns minutos atrás dizia que os velhacos, né, os mais velhos, não tinham camaradagem entre si, né? E a outra aqui é ele ali, tá ali picando o gelo ali, igual um condenado, né? Ele realmente era um condenado, estava picando gelo em menos 20 graus, chega lá um capo extremamente saudável e bem vestido e começa a tirar sarro da cara dele, falando que ele era comerciante, quando ele diz que é médico, especialista. O cara tira mais sarro dele, falando que ele era ladrão, e daí ele fala, não, eu fazia a maior parte do trabalho de graça, e aí o capo se joga em cima dele e começa a esbofeteá-lo, né? Mas eis que um outro soldado vai lá e ajuda ele. Por quê? Porque durante um trajeto o Viktor Frankl acabou aconselhando esse outro soldado, né? E é interessante, né? O que é mais interessante é que ele fala aqui, né? Que ele fez um diagnóstico caracterológico sobre a sua pessoa e deu alguns conselhos psicoterapêuticos pro soldado lá, pro capo que estava ajudando ele, né? Então hoje foi mais narração, mas continua com aquela ideia eu acho que é interessante esse trecho a gente relembrar aquela ideia. O que mais dói não é bofetada, mas é o escárnio, né? Então às vezes o que mais dói na nossa vida, às vezes, não é o ato em si, mas é como ele é feito, em que tom ele é feito, né? Então às vezes, muito parecido com o que eu disse semana passada, às vezes a gente está em família, coisa e tal, às vezes ser um pouco mais duro, ser um pouco mais exigente não é o problema é como a gente é exigente. Como a gente é, às vezes, um pouco mais duro com o filho, com a esposa, como que a gente faz isso, né? Ou seja, como diz o Frankl, o que dói não é apanhar, mas o que dói é a carga psicológica que isso vem junto, né? O escárnio, né? A tiração de sarro, né? Então, às vezes também, na nossa casa, na nossa família, às vezes a gente tem que prestar atenção nisso. O que às vezes dói não é nem a correção, ou então às vezes uma bronca, uma briga, mas é como isso é feito, né? Mas isso, a gente continua essa história aí do Frankl com esse soldado aí que estava ajudando ele, a gente continua semana que vem, e a gente continua o nosso programa semana que vem, tá bom? Quero agradecer então todo mundo, também esqueci até de dizer assim, para encerrar, quero agradecer a todo mundo que gostou do vídeo da semana passada. Estou muito contente de poder estar aqui com vocês, né? Hoje o microfone está aparecendo aqui, escondi. Estou aqui ainda me acertando, fazendo o melhor possível. Muita gente elogiou as vinhetas que eu coloquei, a música, a edição, tudo mais. Então, espero que vocês gostem mesmo. Eu espero cada vez mais aprimorar e cada vez mais aprimorar, né? E cada vez mais poder levar para vocês um conteúdo interessante e também levar para vocês um pouco mais acho que fica um pouco mais humano esse contato por vídeo, né? Então, que bom que vocês gostaram, eu estou adorando. Em breve a gente vai fazer um ano, né? Dia 21 de abril a gente vai fazer um ano, então
Que bom que o programa está tendo esses progressos aí em um ano. E muito obrigado por você estar me acompanhando aqui no Em Busca de Sentido, tá? Uma coisa que eu não posso esquecer, se você não sabe quem eu sou João Paulo Borgognoni, psicólogo aqui de Curitiba, tá bom, gente? E eu estou aqui já faz quase um ano fazendo esse programa, ok? Então você me encontra, se você quiser entrar em contato comigo, facebook.com/Em Busca de Sentido Rádio Vox, tá bom? Tem a fanpage, pode dar like, pode conversar comigo, fica à vontade, gente, tá? Você me encontra no e-mail em busca de sentido radiovox@gmail.com. Você me encontra no canal do YouTube, Em Busca de Sentido Rádio Vox, procura lá que tem outros vídeos, outros áudios de alguns programas. E você me encontra na Rádio Vox, obviamente, toda segunda às 10 da noite. Faz algumas semanas que eu tô fazendo terça, mas é segunda, tá? Eu já falei pro Christian e já falei pro Alex Pereira lá, já falei que não, vai ser segunda, tá? É porque o negócio de filmar às vezes não é tão fácil assim quanto eu achava. Mas estamos aí, né? Toda semana tem algum programa, procura lá, dá like lá, segue lá as atualizações da fanpage, que sempre vai ter, toda semana vai ter um vídeo para vocês, tá bom? Voltamos semana que vem com Caracterologia, com Vitor Frank e muito mais. Obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.